Graça e paz, irmãos. Amém. Eu queria, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a vida de cada um que está aqui essa noite. Eu sei que essa semana não foi uma semana difícil. Foi uma semana infernal. Então, eu sei por tudo que aconteceu. Pode ficar tranquilo. Mas agora, nesse fim dessa série, a série que a gente planejou, que era a Grande Comissão, hoje a gente vai falar da Grande Comissão no fim dos tempos. Mas antes, eu vou ler o texto base da série, para depois, daqui, vou conversar, falar, para chegar ao texto base no meu sermão. Amém? Que está em Mateus 28, 18 e 20, que diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra foi me dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos... Amados, na primeira parte que a gente teve com o Tiago, a gente viu uma mensagem sobre equibalo. O que é equibalo? Equibalo nada mais é do que um envio sem votar. Então, o equibalo nada mais é do que você ir com uma passagem só de ida e nunca mais voltar. O equibalo nada mais é do que ir trabalhar e trabalhar e trabalhar até que Jesus venha. Mas o equibalo, na verdade, é uma característica da Grande Comissão. Por quê? Porque a Grande Comissão é uma ordenança, e toda ordenança é um mandamento, e a gente precisa colocar isso no nosso coração, é que a Grande Comissão, ela tem sempre 3 pontos: o ide, o pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulo. E isso foi a mensagem de Gabriel. E quanto em Tiago teve esse envio sem volta, ou melhor, uma passagem só de ida, na Grande Comissão com Gabriel, a gente percebeu a ordem, e que não foi uma ordem comum, porque não foi dada por Jesus quando Jesus era apenas uma criança ensinando os mestres no Sinédrio. Foi quando ele estava ressurreto. Então é uma ordenança para todo mundo. E isso aplica uma verdade que muitas das vezes a gente não quer pegar. Que é o quê? Que a Grande Comissão é para todo mundo. Melhor, não é para todo mundo, só é para quem é discípulo de Jesus. Ou seja, só existe 2 coisas. Existe os discípulos de Jesus e existe o campo missionário. Só existe essas 2 coisas. E hoje a gente vai falar da Grande Comissão no fim dos tempos. Só que, por que a gente vai falar sobre isso? Porque a Grande Comissão, no fim dos tempos, ela fala sobre o objetivo da Grande Comissão. Amados, eu gosto muito de anime. E tem um anime que eu amo de paixão, que é One Piece. E eu acho interessante que no One Piece, Luffy, que é o personagem principal, ele entra num navio
e vai atrás de pessoas para ser parte da sua tripulação. Por quê? Porque ele vai reunir pessoas para um objetivo, que é o tesouro, que é o One Piece. Então a grande comissão, ela tem esse ponto. Por quê? Porque é pregar o evangelho, ok. É ir, ok. Mas principalmente fazer discípulos. Para o grande objetivo. Que eu vou decorrer a mensagem para dizer esse objetivo. Agora eu vou começar a entrar na minha mensagem. Amado, todo mundo que vai ler sobre esse texto de Mateus, ele esquece essa parte. Toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Sabe, todo mundo sabe que a Bíblia ela vai expressar a autoridade desse mundo para Satanás. O mundo jaz do maligno. Muitas das vezes nós vamos perceber que a autoridade desse mundo é para Satanás. Só que Jesus, ele restaura a autoridade. Como é que Jesus faz? Porque ele é o primeiro enviado. E quem o enviou? O Pai. Sabe, não dá para enviar ninguém se você não foi enviado primeiro. Então Jesus, ele é o primeiro missionário porque ele foi enviado ao Pai para fazer uma missão. E a missão de Jesus tem muitas partes sobre salvação, crucificação e tal. E todo mundo sabe da história da redenção. Mas essa missão que Jesus tem, a Bíblia vai dizer que foi antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, antes das coisas serem criadas, antes que o sol tivesse luz, onde só que as estrelas brilhassem. E Jó diz que as estrelas cantavam em adoração a Deus. Então, antes de tudo isso, Jesus já tinha a sua missão. Antes mesmo do homem cair. E eu não vou entrar na parte teológica disso, porque é loucura. Mas o que eu acho interessante é que, como Jesus era o primeiro missionário, ele, em uma das suas missões, e eu estou falando não missões, mas da sua missão, porque a missão de Jesus era uma missão só, que tinha fragmentos. Então ela não pode ser missões, são partes de uma grande missão. E a maior parte da grande missão de Jesus era tirar a autoridade de Satanás nesse mundo. Por quê? Porque quando o homem cai, o homem come o fruto, o homem peca, ele dá a chave desse mundo para Satanás. Então, a Bíblia vai dizer que a serpente andará rastejando, comendo o pó da terra. Mas o pessoal esquece que nós fomos feitos do barro. Então, quando a Bíblia está falando isso, ele está dizendo que Satanás vai rastejar sobre nosso mundo, comendo, ou seja, abocanhando todos os nossos pecados, todas as nossas obras como homem. Só que, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando Jesus é crucificado,
ele toma para si a autoridade que foi dada a Satanás. Então, a gente não pode começar com a grande comissão sem entender a autoridade nos céus e na terra que foi dada a Jesus. Porque, amados, se não tivesse a autoridade dada para Jesus, Jesus não poderia colocar essa autoridade sobre nós. Porque não daria certo nós evangelizarmos, pregarmos, se não tivesse essa autoridade. Amém? Amém. Então, só que entenda, aqui no nosso meio não tem nenhum policial. Mas vamos dizer que se tivesse algum no nosso meio, um policial sem farda, nós perceberíamos a autoridade dele? Não. Mas se ele tivesse com a roupa, se a gente tivesse visto ele com a roupa, a gente perceberia a autoridade do policial. Por quê? Porque se ele é revestido de toda autoridade perante a lei, nós o respeitaríamos melhor, nós teríamos cuidado até o que falar, porque poderia alguma ofensa, algum ataque ser contra a autoridade do policial. Só que o que Jesus fez? Ele tira toda a vestimenta de autoridade de Satanás, e agora essa vestimenta está sobre ele. E por que eu estou falando sobre ele? Porque essa vestimenta também está na autoridade da igreja. Porque Jesus como a cabeça e nós como um corpo, nós somos um nele. Então a autoridade que vestia Satanás, Deus, Jesus, colocou essa autoridade sobre nós. Por isso, o Espírito Santo que está dentro de nós clama, deseja que nós pregássemos o Evangelho para toda criatura e fazer discípulo. Porque não é sobre a autoridade de Robson. Porque Robson não conseguiria discipular ninguém. Robson é um pobre, cego e nu. Mas na autoridade de Jesus, eu sou capacitado a ir. E se eu sou capacitado a ir, eu sou capacitado a pregar o Evangelho. E se eu sou capacitado a pregar o Evangelho, eu também sou capacitado a fazer discípulos. Amém? Amém. Agora, eu queria que vocês entendessem sobre isso. Que Jesus foi o primeiro missionário, porque ele derramou sobre nós a autoridade. Ele, além de nos libertar e nos purificar e nos salvar, ele também queria que a gente fizesse parte da missão dele. Então, a grande comissão, na verdade, é a única missão de Cristo. Amado, você pode ter chamado para ser apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre. Mas tudo isso nada mais é do que papéis para a gente desenvolver a grande comissão. E parece que todas as vezes a gente coloca em nossos corações que a grande comissão nada mais é do que só enviar, de só pregar o Evangelho. Mas fazer discípulo é a raiz, é o desejo, ela é a fonte de toda a missão de Jesus.
mas ainda não é o objetivo. Amados, eu queria falar que existem duas palavras para mundo. Porque você pensa bem comigo. É estranho porque a gente lê na Bíblia que Deus amou o mundo. E depois tem textos que diz, Deus odiou o mundo. E você fica, oxe, Deus ama ou Deus odeia? Deus é bipolar? Pelo menos eu pensei isso. Deus me perdoe, mas eu já pensei nisso. Mas quando a gente vai pro original, amado, quando Deus fala que ama o mundo, a palavra lá é cosmo. O que é cosmo? É igual a mundo criado, ou mundo em harmonia. Se lembra em Gênesis, quando Deus cria o mundo, Deus cria em uma única harmonia, em um único tom, em um único som. Esse é o mundo que Deus ama. Deus ama aquilo que Ele criou, aquilo que Ele cuidou. Mas tá, Robson. E quando a Bíblia fala Deus odeia o mundo, a palavra ali é aion. Aion significa era. Por que, amado? Porque quando eu comecei a pregar, eu falei que o mundo era do maligno. Essa palavra aion significa era. Então, na verdade, significa um espaço de tempo. Então, amado, na verdade o que a gente vive agora é a era de Satanás. Essa era não acabou, porque só acaba na volta de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que nós vivemos uma era e que a grande comissão, ela é a porta aberta da era vindoura. O que é a era vindoura? A era vindoura nada mais é do que a era que Jesus vai governar sobre a terra, aonde nós não vamos ter mais Deus dentro de nós, mas nós vamos morar dentro de Deus. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso magnífico, e eu não sei como é que vai ser isso, mas eu acho muito lindo. Mas o que eu quero dizer é sobre a autoridade. Porque mesmo essa era sendo de Satanás, a autoridade não é de Satanás, é de Jesus. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Amados, entenda, muitas das vezes a gente entendeu meio que errado. A gente entendeu que se nós somos embaixadores de Cristo, nós vamos ter as melhores coisas dessa terra, comer o melhor desse mundo e isso, mas não é isso. Ser embaixador de Cristo é a mesma coisa de uma embaixada brasileira em um país europeu. Se você tiver algum problema, o que você vai fazer? Você vai para a embaixada brasileira e eles falam português. Eles agem como brasileiro e todo mundo é brasileiro lá. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo nessa era de Satanás. Ou seja, a gente anda no mundo, a gente vive nessa era, a gente vive nesse aion, porém, nós não somos desse mundo. Por quê? Porque na embaixada de Cristo, nós temos um linguajar de Cristo. Nós temos a cultura do reino. Então, por que a grande comissão, ela precisa fazer discípulos? É pegar essas pessoas que conheçam o Evangelho, para que elas possam ser embaixadoras de um reino vindouro. Então, amados,
Eu quero que você entre no fundo no texto que eu vou trazer, porque eu disse que eu vou iniciar o meu sermão, mas o meu sermão começa com o texto base agora, que é Mateus 24:14. As boas novas ao respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Amados, pense bem comigo. O que é discipulado? O que é discípulos? A gente entende que discípulo é a cópia do discipulador, mas também eles são aprendiz e eles são ensinados alguma coisa. Então, amados, a grande comissão, no sentido de fazer discípulos, é bastante interessante. Por quê? Se lembra de Jacó e Labão? Bora lá. A Bíblia vai falar em Gênesis que existia 2 pastores de ovelhas. Um era Labão e o seu genro Jacó. E diz a palavra de Deus que Jacó chega para Labão e diz assim: olha, vai fazer o seguinte, eu quero trabalhar para ti. Eu quero viver trabalhando para ti. Porém, eu quero agora um salário. Eu quero algo. Aí Labão disse: ó, tudo bem. Eu fui muito abençoado por causa da tua vida. E eu sei que Deus me abençoou por causa de você. Só que Jacó, ele olha e diz: tá, mas eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero isso. Eu só quero que vocês me deem os carneiros pretos e as ovelhas mirradas. Amados, pensa bem. É mais fácil ter uma ovelha branca ou uma ovelha mirrada? Uma ovelha com marcas. Só que Jacó, ele tem agora que aumentar o seu pasto. Só que a dificuldade de Jacó aumentar o seu pasto é complicada. Por quê? Porque se existe mais ovelha branca, como é que ele vai conseguir as ovelhas mirradas? Então Jacó teve uma ideia que para mim foi do céu. Ele pegou umas varas verdes e colocou. E por que eu digo que no céu? Porque você pode fazer isso, não vai acontecer o que aconteceu. Essas varas ele marcou, ele gastou tempo e colocou num lugar onde as ovelhas pudessem ver. E quando elas comiam, elas viam essa vara e elas bebiam água dessa vara. E nascia ovelhas mirradas. Robson, o que isso tem a ver com discípulos e discipulados e tal? Ou como fazer discípulos? Simples. Nós somos Jacó, que está tentando fazer com que ovelhas brancas virem ovelhas mirradas. Cara, a gente também é a vara. Porque o seu discipulador, o seu pai espiritual, seu apóstolo, pastor, evangelista, todos preparam você, o seu discipulado, para que você possa carregar as marcas de Cristo, para que todo mundo que beba da água de Cristo que está em você se torne uma ovelha de Cristo. Labão, ele só queria as ovelhas pelo aquilo que elas poderiam oferecer. Jacó era um cara de altares. Mesmo totalmente errado, eu não estou falando que a história é bonita pro lado de Jacó, não. Mas pessoas erradas em lugares onde ela é humilhada, porém elas têm altares de Deus. Elas estão condicionadas à grande missão de Deus.
Então, muitas das pessoas vão atrás daquilo que você tem, das águas que brota Jesus dentro de você. Cara, só que isso é importante porque isso me lembra que muitas das vezes quando a gente pensa em fazer missões, a gente pensa em evangelizar o mundo inteiro, ir para as nações, e às vezes a gente esquece da própria casa. A gente esquece de alimentar e procurar os perdidos da própria casa. Tem pessoas que têm a mentalidade pequena quando uma pessoa vai para um país europeu só porque é um lugar bonito, um lugar tipo que são um lugar de vida boa. As pessoas dizem, tem que evangelizar na África. Não entenderam a missão. Porque, amados, a grande missão ou a grande comissão não são para os pobres da África. Também não são para os ricos da Europa. Não são para qualquer vertente. São para todas as vertentes. Quando nós entendemos que a ovelha branca é aquela que não é marcada, eu me lembro em uma passagem que está no fim dos tempos, que diz que pessoas terão a marca do Cordeiro. Amado, quantos dos seus dias e quantos da sua pregação, de quantas pessoas bebem da sua água e possam ser tocadas e marcadas para o Cristo? Amados, precisamos ir pelas nossas ruas, para Pernambuco, para o Brasil, para as nações. Precisamos conquistar a Europa, precisamos conquistar a África, precisamos conquistar principalmente Israel. Porque a Bíblia fala sobre coisas que vão acontecer quando vier a salvação em Israel. Precisamos pregar esse evangelho. Por isso que Jesus está dizendo, quando esse evangelho for pregado a todos cantos da terra, todos os lugares, quando tiver toda a raça, tribo, nação, eu vou voltar. E sabe o que é isso? A grande comissão, ela tem um objetivo, e o objetivo da grande comissão é Maranata. O grande motivo da comissão é Maranata. Amados, principalmente ouvintes que está vendo isso gravado, a Exousia, que é a nossa igreja, ela tem uma visão que nós passaremos por a grande tribulação. Só que, se nós temos a ideia que vamos passar pela grande tribulação, nós precisamos entender que a grande comissão, ela vai ter o seu maior ponto de luz em meio às trevas. Por quê? Porque vai ser lá aonde nós pregaremos o nosso maior. Eu costumo dizer que a grande tribulação vai ser Atos 2 vezes 2 vezes 2. Porque tudo que aconteceu em Atos, a perseguição e a igreja aumentando, vai acontecer nos últimos dias. Vão acontecer no fim dos tempos. Por quê? Porque nós precisamos ser espalhados a todo lugar da terra. É isso que Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, aquilo que vai fazer com que Israel tenha ciúmes da gente e se converterão a Cristo. Amados, na grande tribulação, a grande comissão vai ter um toque tão grande no Espírito Santo que o povo judeu vai olhar e vai dizer: nós estávamos errados. Jesus é o Messias. Por isso que o objetivo da grande comissão não é um Deus que nos esqueceu.
E aí a gente tenta trazer a filosofia cristã para a alma das pessoas. Não. É de um Deus vivo que vai voltar e vai reinar sobre o planeta Terra. Amados, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, porque Ele é o Senhor. É por isso que a gente prega o Evangelho. É por isso que a gente vai. É por isso que a gente faz discípulos. Porque todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Então, a grande comissão, no fim dos tempos, ela tem um clamor, ela tem um grito. Amados, nós somos a noiva de Cristo. A grande comissão, que participa da grande comissão, é a noiva do Cristo. E olha, o que eu acho interessante é que Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todos aqueles que ouçam, diga, vem. Quem tiver sede, venha quem quiser. Beba da água, beba da graça, da água da vida. Amados, perdão pela leitura. Mas o que eu quero dizer é, a noiva tem um grito. E esse grito é chamando para um noivo. E esse grito é também, participem todos aqueles que querem beber dessa água. Todos aqueles que querem ser marcados com Cristo. Amados, eu estou falando que a grande comissão nada mais é do que apressar a volta de Jesus. Por isso que nós precisamos ser uma geração que não pode retroceder. A gente precisa ser uma geração que não pode retroceder. Uma geração que não pode cansar. Uma geração que só vai pregar para crentes. Uma geração que só vai pregar para pessoas que já são cristãs. Nós precisamos ter a coragem que os discípulos tiveram em Atos, de pregar para toda a alma viva, principalmente aqueles que estão com sede e não sabem que estão com sede, aqueles que estão com fome, mas não sabem que estão famintos. Amados, só que tipo, pra gente ser enviado, a gente precisa conhecer o noivo. A gente precisa conhecer Jesus. Para ser enviado, amado, a gente precisa ser tocado pelos seus conhecimentos. Nós precisamos amar aquilo que Ele ama, porque Ele fala, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, amados, a grande comissão nasceu do coração do Pai, quando Ele diz, vai por toda a terra e multiplicai-os. A gente entende que ali Ele está falando para Adão e Eva sobre uma relação entre o marido e sua esposa que vai ter filhos. Mas também em Gênesis vai dizer que cada criatura gera a sua própria criatura. Então, na grande comissão, Jesus pega aquilo que o Pai fala e transforma. Vai e multiplicai.
para ter mais de Cristo. Porque o que é o discípulo? É uma cópia do seu discipulador. Então, amado, me perdoe. Vai parecer contraditório, mas você vai entender. Deus não quer enviar você. Ele quer enviar si mesmo através de você. Ele não está preocupado com as características de Robson. Ele está preocupado com o quanto dele está em Robson. O quanto de Jesus estamos carregando. Porque, amados, se a gente diz que ama Jesus, se a gente quer viver com Jesus, se a gente quer Jesus, quer desejá-lo, quer amar, quer viver com Jesus, nós precisamos pregar, fazer discípulos, porque toda a grande comissão é um grito de clamor, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem. Glória a Deus. Amados, só para você ter uma ideia de que vai ser grande, em Apocalipse 7, 13 ao 14 diz assim: Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: São aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Amados, quando João ele percebe que tem pessoas que vieram da grande tribulação. Se eles estiveram da grande tribulação, eles estavam na grande tribulação. Ou seja, a igreja não foi. A igreja mantém-se na grande tribulação, pregando o evangelho. E aí, ele diz que vê multidões, olha para multidões, ele percebe que tem roupas diferentes, jeito de falar diferente. Mas eles adoram o mesmo rei. Eles adoram o mesmo rei. Eles adoram o mesmo rei. Ele não tem vários reis, ele só tem um rei. São várias tribos, várias nações, vários linguajares, várias vestes, mas um só rei: Jesus Cristo. Amados, isso significa, e eu já estou concluindo a mensagem, é que você sabe que quando eu falo que eu estou concluindo, eu estou mentindo, não é todo pregador mente nisso. É um pecado que todos praticam. Amado ouvinte, talvez você não acredite que vai viver na grande tribulação. Que você talvez acredite que Deus vai tirar antes da grande tribulação. E você vai dizer: eu não acredito que a gente vai passar pela grande tribulação. Mas você vai passar querendo ou não. Vai passar desacreditando mesmo. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós, que estamos na grande comissão, que somos discípulos de Jesus, que estamos indo, fazendo discípulos, na verdade, nós somos a geração de João Batista. Por quê? Porque a geração de João Batista não é uma geração aonde eu me glorifico, eu me dou honra, mas é uma geração que prepara caminho. É uma geração que está preparando o caminho do noivo. No sentido mais lindo, é dizendo: olha, se vocês acham que eu preguei bonito, o que eu profetizei foi maravilhoso, o que nós oramos e vocês foram curados, que foram tocados, é porque você não sabe que vai vir outro, amado, e vai governar essa terra. Então, amado,
Essa não é uma mensagem para evangelistas ou missionários ou apóstolos ou qualquer um que tenha um chamado. Essa mensagem é daqueles que amam a Jesus Cristo e querem preparar o caminho, que amam a sua volta. Amado, nós precisamos entender que nós não somos um povo parecido com os povos da terra, mas somos um povo de um só rei, de um só Senhor. E a gente sabe que os povos da terra que são contrários ao povo de Deus, eles também vão ter que confessar. Eles também vão ver. E todos os joelhos dobrarão. Então, amados, hoje eu faço essa pergunta a vocês. O que estamos fazendo para que Jesus venha? Porque, amado, a nossa esperança não é de quem se assenta a Brasília. Não é no capitão ou do menos um dedo. A nossa esperança está em Jesus, que vai se assentar no trono de Jerusalém. A nossa esperança, amados, não está nas políticas desse mundo, mas no brado, no clamor do Maranata. Concluindo a mensagem, precisamos preparar o caminho da volta de Cristo. Precisamos ser igual a Ele. Precisamos clamar, expandir, falar sobre as boas novas a todo canto da terra. Mas precisamos ter esse clamor, Maranata. E para ter esse clamor, Maranata, precisamos se juntar, amado, com um grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todos os pensamentos e com toda a sua alma. Por que, amado? Porque não dá para viver a grande comissão sem viver o grande mandamento. Por isso que o objetivo, por isso que a grande comissão vai preparar um caminho e vai dizer: Maranata, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E quem tiver sede, venha e beba da água da vida. Amado, resumindo, se você não faz parte da grande comissão, é porque você não está jorrando da água que vem de Jesus. Porque você não está sentindo as dores que Jesus sente. Você não está sentindo o choro de lágrimas do próprio Pai, chorando e dizendo como eles vão se converter se não há ninguém que pregue. Então, eu termino e concluo essa mensagem, e agora é para valer, perguntando:
vamos ser aqueles que não retrocedem, mas que estão dispostos a perder dinheiro, casa, família, a própria vida, para pregar o Evangelho e dizer: Maranata, Ele vem, Ele vem. Ou seremos uma geração de discípulos emborrecidos, hipócritas, que falam: salvação individual, tô nem aí. Amado, foi uma das mentiras que Satanás falou pra você. Salvação não é individual, porque Deus que vai salvar um povo. Você estando no povo, tudo bem, mas toda a salvação de Deus é a partir de um povo, de um reino, que fala o mesmo linguajar e que vive a mesma vida. Então, eu sei que tem pessoas que são salvas e não participam da grande comissão. Eu sei que tem pessoas que são pessoas honestas, que honram seus deveres, mas se não participam da grande comissão, em seu coração elas são hipócritas. É mais fácil uma prostituta se converter dos seus maus caminhos do que essa pessoa moralista. Por quê? Porque se dessa água não jorrar dentro de nós, é porque não estamos sentindo as dores de Cristo Jesus. Amém? Amém.